E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, um marco pouco comentado, mas gigantesco, ganhou destaque e virou assunto entre especialistas. O Flamengo alcançou um patamar que redefine a sua trajetória nas últimas 2 décadas e consolida, de maneira indiscutível, sua autoridade competitiva na elite nacional. O clube carioca, ao somar mais um desempenho avassalador, passou a ocupar o topo de uma estatística que revela muito mais do que simples resultados. Ela traduz supremacia, constância e ambição esportiva em seu estado mais puro. Desde o início do formato de pontos corridos, lá em 2003, o rubro-negro avançou silenciosamente em uma corrida paralela com o São Paulo, tradicional referência em campanhas consistentes. Porém, a temporada atual modificou o equilíbrio histórico. A equipe flamenguista, embalada por uma jornada avassaladora, acumulou vitórias suficientes para ultrapassar o rival paulista justamente no momento mais simbólico, a conclusão do campeonato, quando cada detalhe pesa e cada número ganha contornos definitivos. A construção dessa virada estatística não foi simples. Foram necessários 22 anos de confrontos, reviravoltas, oscilações e renascimentos para que o clube carioca atingisse a marca impressionante de 397 triunfos, superando São Paulo por uma diferença mínima, porém monumental. O detalhe decisivo ocorreu na rodada derradeira, quando o confronto eletrizante contra o Mirassol terminou em um empate por 3-3, enquanto a equipe paulista acabou escorregando diante do Vitória. Assim, o que parecia uma disputa inalcançável transformou-se em uma ultrapassagem histórica. Esse avanço só foi possível porque o elenco atual entregou uma performance digna de times lendários. Durante a campanha mais dominante de uma agremiação desde a adoção definitiva dos 20 participantes, lá em 2006, o Flamengo conquistou 28 desafios em um total de 38 compromissos, saltando da 7ª posição para a 4ª no ranking geral acumulado. No ano imediatamente posterior, repetiu o feito de campeão e deu um novo salto, assumindo o 3º posto com autoridade. O ponto de virada simbólico ocorreu em um embate adiado contra o Sport, realizado em 15 de novembro, quando o Flamengo tomou a dianteira nesse levantamento histórico. A partir dali, cada duelo tornou-se uma batalha para proteger não apenas a liderança do campeonato, mas também um legado que seria eternizado apenas ao término da última rodada. Essa jornada, repleta de viradas numéricas e peso simbólico, reforça algo que os torcedores já percebem há anos: a escalada rubro-negra está longe de atingir o seu limite. Essa conquista numérica também alimenta um sentimento que só quem veste vermelho e preto consegue compreender: a certeza de que o Flamengo segue crescendo de maneira contínua, ultrapassando adversários tradicionais e acumulando feitos que ampliam sua história. A cada temporada, o clube reforça a imagem de potência absoluta, capaz de produzir campanhas que despertam admiração até mesmo de quem não simpatiza com a equipe. É a confirmação de que o protagonismo rubro-negro não é momentâneo, é estrutural, sólido e cuidadosamente construído. Além disso, ver o São Paulo ultrapassado em um ranking tão simbólico traz um sabor especial para a torcida. Trata-se de um duelo silencioso que acompanha o Brasileirão desde o início do século, e agora o Flamengo aparece à frente justamente na estatística que mais traduz competitividade: vitórias. Essa virada alimenta o orgulho do torcedor e reforça a sensação de que o clube está, ano após ano, derrubando barreiras que antes pareciam inalcançáveis. Outro ponto que aumenta a satisfação da nação é perceber que essa liderança não surgiu de maneira isolada, mas sim dentro de uma sequência de temporadas de altíssimo nível. O torcedor rubro-negro vê que existe continuidade, planejamento e fome de conquistas. A sensação não é apenas de vitória, mas de domínio consistente, como se o Flamengo estivesse construindo uma linha do tempo repleta de marcos que serão lembrados por décadas. A cada estatística atualizada, cresce também o sentimento de pertencimento e de que o clube trilha um caminho de hegemonia. E, finalmente, há o prazer indescritível de testemunhar um time que não apenas vence, mas encanta. Um elenco que soma triunfos, impõe respeito e representa a grandeza que o torcedor tanto exige. Quando a nação observa que o Flamengo está no topo de uma lista histórica tão relevante, a sensação é de recompensa,
Tudo o que foi vivido, das dificuldades aos momentos de glória, culmina em um resultado que reafirma o clube como referência máxima do futebol nacional. O futuro, para quem olha esse panorama, parece ainda mais promissor. Diante dessa virada histórica nas estatísticas do Brasileirão, a pergunta inevitável vem à tona: como você, torcedor rubro-negro, enxerga esse novo capítulo da hegemonia do Flamengo? Para muitos, superar um rival tradicional em um levantamento tão simbólico é um marco que reforça a grandeza do clube. Mas queremos ouvir diretamente da nação: isso representa apenas mais um número, ou você considera esse momento algo que já deveria estar sendo mais valorizado pela mídia esportiva? Outro ponto que merece reflexão é o impacto dessa liderança no sentimento coletivo da torcida. Você acredita que essa ultrapassagem sobre o São Paulo reflete o início de uma era ainda mais dominante? Afinal, o time não apenas conquistou vitórias, como também entregou campanhas avassaladoras em sequência. Na sua opinião, esse desempenho reforça a imagem de um Flamengo imparável, pronto para construir um legado ainda maior nos próximos anos? Além disso, fica a dúvida que movimenta debates entre os torcedores: o Flamengo está, de fato, no caminho para se consolidar como o maior gigante do futebol brasileiro na era dos pontos corridos? Considerando o salto impressionante nos últimos anos, muitos acreditam que o clube ainda não chegou ao seu teto competitivo. E você, acredita que a equipe atual tem potencial para ampliar essa vantagem e transformar esse domínio em algo praticamente inalcançável para os concorrentes? E por fim, queremos saber: qual é o sentimento que toma conta do seu coração rubro-negro ao ver o Flamengo liderando um ranking tão expressivo? Orgulho? Alegria? Satisfação por ver um planejamento de longo prazo dando frutos? A nação tem opiniões fortes, diversas e apaixonadas, e é justamente por isso que sua participação é essencial. Deixe sua visão nos comentários: até onde você imagina que o Flamengo pode ir nas próximas temporadas? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Numa reviravolta que tomou conta das redes sociais e incendiou os bastidores do futebol brasileiro, uma suposta declaração atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel ganhou força e deixou torcedores em absoluto estado de alerta. O vídeo, que circula com velocidade impressionante, levanta suspeitas sobre uma possível interferência externa em partidas envolvendo o Flamengo. O início enigmático das imagens, aliado ao tom de gravidade das frases destacadas, fez com que milhares de rubro-negros buscassem desesperadamente entender o tamanho da bomba que acaba de explodir no cenário esportivo. À medida que a repercussão cresceu, especialistas em arbitragem, jornalistas e analistas esportivos começaram a se posicionar, destacando que qualquer indício de manipulação seria gravíssimo para a integridade do futebol nacional. A suposta frase teria sido registrada em um contexto ainda nebuloso, sem clareza sobre edição, cortes ou distorções, o que aumenta a incerteza e alimenta teorias sobre pressões internas, bastidores obscuros e possíveis conflitos políticos dentro das instituições do esporte. O clima se tornou tão pesado que até dirigentes evitam comentar o assunto publicamente. O Flamengo, por sua vez, acompanha a situação com cautela, ciente de que o impacto de uma acusação dessa magnitude ultrapassa o ambiente esportivo e atinge diretamente a credibilidade das competições. A diretoria estuda medidas para esclarecer a autenticidade do vídeo e exigir, caso necessário, uma investigação profunda. A torcida rubro-negra, já acostumada a disputas dentro e fora de campo, vê na notícia um motivo a mais para questionar decisões polêmicas de temporadas recentes, reacendendo discussões sobre arbitragem e transparência. A Confederação Brasileira de Futebol também entrou no radar das cobranças. Entidades ligadas ao esporte pressionam por uma manifestação oficial, temendo que o caso ganhe proporções internacionais e manche a reputação do futebol brasileiro. Enquanto isso, a suposta declaração gera um clima de suspense crescente. Se verdadeira, representaria um dos maiores escândalos já registrados; se falsa, exporia o poder destrutivo da desinformação em tempos de circulação instantânea de conteúdo digital. Com o ambiente fervendo, resta ao público aguardar esclarecimentos oficiais e a checagem completa do material que circula nas redes. Até lá, o mistério segue alimentando debates,
levantando suspeitas e segurando a atenção de milhões de torcedores. Afinal, o que realmente aconteceu? A frase foi dita? Houve manipulação? Ou estamos diante de mais um episódio criado para inflamar narrativas? As próximas horas prometem ser decisivas, e cada detalhe revelado pode mudar completamente a história. A cada nova análise realizada por especialistas em mídia digital, surgem indícios que ampliam ainda mais a tensão em torno do caso. Há quem afirme ter identificado trechos do áudio com possíveis falhas de continuidade, enquanto outros garantem que a entonação de voz é idêntica à de Ramon Abate-Abel. Essa divergência técnica só aprofunda o clima de incerteza, deixando no ar a sensação de que estamos diante de algo muito maior do que um simples vídeo viral. O público começa a questionar: se há manipulação, quem teria interesse em criar esse cenário explosivo? Enquanto isso, nos bastidores, cresce o murmúrio de que figuras influentes do futebol estariam se movimentando para evitar que o caso ganhe ainda mais repercussão. Conversas reservadas, reuniões de portas fechadas e tentativas de conter vazamentos começam a ser mencionadas por fontes próximas às entidades esportivas. Cada novo detalhe vazado aumenta o suspense e o temor de que algo profundamente incômodo esteja prestes a vir à tona, algo capaz de estremecer estruturas tradicionais do esporte brasileiro. Para completar a atmosfera de inquietação, torcedores descobriram que determinadas partidas apitadas por Ramon Abate-Abel no passado estão sendo revisitadas por analistas independentes. Vídeos, estatísticas e decisões antigas reaparecem sob um novo olhar, agora orientado pela suspeita levantada pelas supostas declarações. A cada lance reexaminado, cresce o burburinho nas redes sociais, alimentando teorias e provocando ainda mais dúvidas. A tensão é tão grande que até jogos considerados normais passam a despertar desconfiança. E enquanto todos aguardam a manifestação oficial do árbitro, que até o momento mantém silêncio absoluto, a expectativa só aumenta. O silêncio, por si só, já se transformou em combustível para especulações que se espalham como fogo. A torcida se pergunta se ele está sendo orientado a não falar, se prepara uma defesa contundente ou se realmente existe algo que não pode ser revelado ainda. A contagem regressiva para qualquer declaração se tornou um evento em si, e a sensação é clara: estamos apenas no começo de uma história que pode balançar o futebol brasileiro como poucas vezes visto. Agora, diante de toda essa confusão que tomou conta do noticiário esportivo, a grande pergunta precisa ser feita diretamente à nação rubro-negra: o que o torcedor do Flamengo pensa dessa suposta declaração? Você acredita que o vídeo pode realmente revelar algo oculto nos bastidores da arbitragem brasileira, ou tudo não passa de uma montagem criada para gerar caos e desconfiança? A torcida, sempre atenta e desconfiada, tem um papel fundamental nesse debate, e sua percepção pode influenciar a pressão por esclarecimentos oficiais. Será que o Flamengo deveria agir de forma imediata, cobrando investigações profundas e respostas rápidas das autoridades do futebol? Muitos rubro-negros defendem que o clube não pode permitir que esse tipo de suspeita permaneça no ar, enquanto outros pedem cautela até que a autenticidade do vídeo seja confirmada. E você? Acredita que o clube deve tomar uma postura firme já, ou esperar mais fatos antes de agir? Outro ponto que merece a opinião da torcida é o impacto emocional dessa revelação. Os torcedores sentem que partidas do passado podem ter sido influenciadas? Lances duvidosos, decisões polêmicas, jogos decisivos, tudo volta à memória em momentos como esse. Para muitos, a sensação de injustiça reacende; para outros, trata-se apenas de mais uma narrativa criada para inflamar rivalidades. Como você enxerga esse clima? Há motivos reais para preocupação ou estamos diante de uma tempestade criada pela internet? Por fim, surge a maior de todas as questões: você acredita que o futebol brasileiro vive uma crise de credibilidade? Essa polêmica envolvendo Ramon Abate-Abel representa algo isolado ou indica problemas mais profundos no sistema? A voz da torcida precisa ser ouvida, e sua opinião pode iluminar caminhos, pressionar por mudanças e fortalecer a luta por transparência. O que a nação rubro-negra tem a dizer diante dessa bomba que acaba de explodir? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários.
Ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.